agradáveis. Você vai sendo formado. Moisés teve que ficar no deserto 40 anos cuidando de um rebanho que não era dele, porque Deus ia dar para ele 40 anos no deserto cuidando de um outro rebanho que também não era dele. Então, enquanto Moisés está sofrendo, porque deserto é lugar de sofrimento, é porque Deus está preparando ele ainda para o que Deus queria. Então, nesse sofrimento do início da vida de casados, Deus está lhe preparando para alguma coisa, mas Ele está trabalhando no seu caráter. Deus sabia da mente, do raciocínio dedutivo, matemático, científico de Moisés. E Deus tinha que chamar a atenção daquele príncipe, ele ainda tinha mentalidade de príncipe, e já estava no deserto. Mas ainda pensava do ponto de vista científico. Arrebentado, sofrido, amargurado, suado, já cheirava a ovelha, não cheirava mais aos perfumes do palácio. Mas o raciocínio dele, a formação dele era científica, porque o Egito era a ciência avançada daquela época. Então Deus cria um fenômeno científico para ele deduzir. Deus colocou na sarça o fogo. O fogo ardia e a sarça ficava ainda fresquinha. Podia até ter um orvalhozinho em cima dela, isso é invenção minha, mas quer dizer, fresquinha. Aí quando pastor Moisés viu aquilo, ele disse, não pode. Se o fogo está queimando, vai consumir. Mas como é que a sarça não consome? Eu vou lá ver o que é. Quando ele foi lá, que a mente dele começou deduzindo tudo, a mente dele estava impregnada daquele fenômeno. Deus diz, Moisés, Deus fala com ele. Moisés, e ali, no deserto, sendo preparado, ele aprende a discernir a voz de Deus. Olha, meu irmão, se você, em qualquer relacionamento, mas principalmente hoje, num relacionamento familiar, você ainda não aprendeu a ouvir a voz de Deus, pare tudo. Desligue televisão, desligue celular, telefone de casa, desligue tudo e vá investir nisso. Porque se hoje você não está ouvindo a voz de Deus, você está perdidinho. Primeira coisa para ser guiado por Deus, conscientemente, é saber discernir a voz de Deus de toda e qualquer outra voz. Você tem que aprender a discernir. Você tem que saber quando é que Deus está falando com você. Talvez essa semana eu vou ter que fazer a coisa mais difícil da minha vida, terça-feira às 10 horas da manhã. Mas Deus me disse para fazer, eu vou ter que fazer. Vai dar um parangolé em tudo na família, mas vou ter que fazer. Está difícil, mas vou ter que fazer. Vai ter que ser feito. Ou então vai ser, logicamente, muito pior. Já vou fazer um pouco atrasada. Agora, Moisés, quando viu aquilo, Deus falou com ele. Deus disse para ele começou a conjecturar. E Deus disse para ele, Moisés, o que você tem na mão? É uma vara, joga no chão. E ficou Moisés correndo da cobra, e corre, que era uma cobra. E depois, quando ele pega pela cauda, ele pegou, já não era mais uma cobra, era uma vara. Moisés ficou louco, o que é vara? É cobra, é vara. O que é isso? Uma coisa que qualquer pessoa sabe discernir, ele não sabia mais. Tem horas que você fica assim com Deus. Você não sabe mais nada. Senhor, eu paro aqui, porque eu não estou entendendo mais nada, eu não sei mais nada, não posso dar um passo. Outro dia estava dando tudo errado na nossa vida. Eu disse, eram 11 horas da manhã, eu disse, Kay, vamos voltar para casa. Ela disse, vamos embora, mamãe. Mas por quê? Eu disse, não está acontecendo outra coisa. Está dando tudo errado desde de manhã cedo. Vamos voltar para casa, vamos ficar quietinha dentro do quarto.
Porque eu tenho medo que se eu sair do quarto acontece outra coisa. Dando tudo errado. Tudo errado. E eu estava reclamando de tudo. Quando eu entrei, sentei, orei, eu ouvi uma voz. Tira a harpa do salgueiro. Pá! Me lembrei do salmo, comecei a louvar. Eu tinha colocado a harpa no salgueiro e comecei a murmurar, reclamar de tudo. Está vendo? Deus quer derrubar na nossa vida todas aquelas coisas que nós aprendemos lá no mundo. Tem gente que vem e diz assim, outro dia uma senhora me disse, é porque Deus disse, de 1000 passará, de 2000 não passará. Eu, qual é o versículo? Eu não sei, está na Bíblia dela, que isso não está escrito na Bíblia. Mas ainda bota o nome da Bíblia, é engraçado, não é? Então, quando Deus vai derrubar os princípios nossos, que nós agíamos, que nós nos pautávamos por Ele, meus irmãos, dói que você não sabe. É Deus desmanchando aquelas bases em que nós vivíamos. Nem tanto ao mar, nem tanto à terra, quer dizer, fica no meio do caminho. Nem 8, nem 80, já era no reino de Deus, é 8 ou 80. Então, todos esses princípios que nós temos do mundo, Deus, vai tirando. E nós vamos ficando como o povo pode chamar legalista. O povo pode chamar fanático, não tem problema. Mais fanático do que Jesus, João Batista, Paulo e essa turma toda, Elias, não existe. Nós precisamos ser santos. Santos. Principalmente no casamento, digo eu. Deus começou. Deus mostrou para Moisés ali. Moisés, você viu que eu acendi o fogo? E eu estou mantendo o fogo aceso, Moisés? Você viu eu chamar outro fogo? Não. Viu? Que eu acendo o fogo, eu mantenho o fogo, e o fogo vai permanecer enquanto eu quiser, Moisés. E Moisés ali aprendeu, começou a abrir os olhos para a única voz que Deus tem. Ele aprendeu a discernir a voz de Deus de qualquer outra voz. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Quando Deus chamou Abraão lá, no capítulo 12 de Gênesis, disse, Abraão, deixa a tua terra, a tua parentela, a casa do teu pai, vai para uma terra que eu te mostrarei. Mas Deus não disse qual era a terra, não é? Pois não é que Abraão deixou? Eu morei naquela terra 3 anos. A gente tomava um avião, 1h10 para ir para Bagdá, depois tomava mais um avião, 1h20 e chegava no Cairo. Você sabia que Abraão foi a pé? Quantos meses esse homem andou? Carregando rebanho. E você sabe como é rebanho. Tem ovelha que não quer ir aqui, vai para lá, vai buscar atrás de novo, essa confusão toda. E Deus não disse que eu era a terra. Ora, se eu digo para você, eu tenho 500 mil reais para lhe dar. Você espera que eu vou lhe chamar no seu telefone. Você vai desligar o telefone? Dorme com ele do lado, bota no volume mais alto. Né? E fica lá, tocou o telefone. Eis-me aqui. Foi assim que Abraão andou esses anos todos. De dia, atento para uma voz que ele ia ouvir. Limpando a mente dele, a consciência e os ouvidos de qualquer coisa. Atento, porque ele ouviu um comando. E ele andou de dia e de noite. Ele dizia, Senhor, eu vou dormir, paro aqui. De manhã, Senhor, estou acordado, já estou pronto. Ele ficou na expectativa daquela voz. Expectativa.
Meus irmãos, um dos terrenos mais bem preparados na Bíblia é um coração em expectativa. Quando um coração está em expectativa, Deus vai fazer a obra a qualquer momento. Vocês se lembram na casa de Cornélio? Cornélio convidou a família e uns amigos. Estavam lá todos para ouvir o que Deus te mandou dizer, Pedro. Pedro começou a falar Cristo, o Espírito Santo. Não pediu permissão a Pedro, começou a se derramar sobre o povo. E foi todo mundo batizado do Espírito Santo. Por quê? Porque havia um pregador proclamando Cristo a uma congregação com os corações em expectativa. O Espírito Santo foi e fez a obra. Expectativa. Quando você está esperando, o terreno está pronto. Aqui, Abraão estava com o coração numa expectativa, porque a qualquer momento ele ia ouvir a voz de Deus. Até que um dia, a Bíblia não diz quantos anos, quantos meses, ele chegou embaixo dos carvalhais de Manre. Deus falou com ele e disse: Abraão, eis-me aqui, Senhor. Stop. Para. Esta é a terra que, sob juramento, eu dei a ti e a tua descendência para sempre. Anda esta terra no seu comprimento, nessa largura. Olha para o norte e para o sul, para a esquerda e para a direita, para o leste, para o oriente e para o ocidente, porque tudo o que vês, eu darei a ti e a tua descendência para sempre. Era ali que ele tinha que ficar. Mas ele teve que aprumar o ouvido, aprender a enfrentar o silêncio para ouvir a voz de Deus e discernir a voz de Deus de toda e qualquer voz. Este homem treinou tanto o ouvido dele para ouvir a voz de Deus, que no dia que ele ia sacrificar o filho dele, quando ele estava descendo o cutelo, Deus disse: Abraão, eis-me aqui, não precisa mais. Ele ouviu. Ele ouviu. Deus quer investir no nosso caráter de tal maneira que nós tenhamos uma mente e um coração voltado para ouvir a sua voz. Porque, meus irmãos, Deus fala. Deus fala. O nosso Deus não é mudo, o nosso Deus, ele tem boca e fala, porque os ídolos têm boca, mas não falam. Mas o nosso Deus não é ídolo. Ele tem boca e fala. E foi ele que nos deu a boca para falarmos também disso. Então, Deus agora está ensinando a Moisés, isto é antes dele conduzir o povo de Deus. Isso é preparação para o ministério que você, papai, vai ter, e você, mamãe, vai ter, que é o ministério familiar, conduzindo um rebanho que Deus vai dar, colocando essas crianças no ventre da sua esposa, papai. Você vai ter que aprender a ouvir a voz de Deus, saber quando Deus está falando, porque esses filhos são heranças do Senhor. O fruto do ventre, a produção é que é seu galardão. Você vai receber o galardão pelo que você fez na vida dessas crianças. Então, abra o olho. Agora, Deus ensina Moisés, Deus fala com Moisés, e ele aprende a discernir a voz de Deus de toda e qualquer outra voz. Deus nunca vai desperdiçar, enquanto ele forma o seu caráter, nos pontos básicos que ele quer, porque essa formação de caráter vai a vida toda. Ele não vai desperdiçar as suas experiências do passado. Ele não vai jogar fora aquilo que você aprendeu de bom. Vai ser tudo peneirado, e o que é bom ele vai aproveitar, e o que não presta vai para o lixo, vai ser queimado. É como se nós passássemos na peneira de Deus.
só vai ficar o que ele quer. Ele não vai desperdiçar experiências. Por exemplo, Moisés, todo mundo o conhecia como o príncipe Moisés, o homem que sabia das coisas. Quando ele aparece dizendo que foi Deus que mandou, o povo diz, é o príncipe Moisés. Se ele não tivesse tido essa experiência de 40 anos no palácio, se ele não tivesse essa experiência de homem culto, todos pensariam que ele era um pastor enlouquecido pelo calor do deserto. Não é? Ficou enlouquecido, está aí dizendo besteira, mas um hebreu doido para nós. Então, aquilo que você foi antes, Deus investiu em Moisés, Deus estava preparando isso tudo, ele precisava dessa roupagem. Ele precisava dessa roupagem, porque a roupagem que nós trazemos faz diferença. Você vê quando uma pessoa se veste muito bem, chama atenção. Outro dia eu estava numa igreja na Inglaterra. E eu entrei, quando eu entrei na igreja, eu fui lá em cima, no gabinete do pastor, era o último dia do congresso. E quando eu voltei, voltou junto comigo uma senhora que não era daquela igreja, nós estávamos no Croydon. E ela tinha ouvido falar de mim, veio de outra igreja. Ela entrou comigo, ela muito arrumada, muito bonita e tudo mais. E eu entrei assim, bonita do jeito que eu sou, mas do meu jeito. E ela, depois do culto, veio um rapaz dizer para mim, queria lhe pedir perdão. Eu disse, de quê, meu filho? Foi o que você fez que eu não percebi ainda. É que quando a senhora entrou com uma outra mulher, e eu pensei que ela era a Edmeia Williams. E quando a senhora subiu para ser apresentada, eu fiquei até com vontade de ir embora. Eu disse, mas por quê? Porque eu pensei, isso daí não vai falar que preste. Se vocês soubessem quantas vezes as pessoas vêm me pedir perdão por isso, eu acho ótimo. Que eu penso assim, quebrou a cara. Mas eu queria lhe pedir perdão. O rapazinho estava chorando, eu disse, menino, não chora não, que eu me divirto. Ele pegou-se, mas vou dizer uma coisa para a senhora, quando a senhora abriu a boca, que eu ouvi a sua voz, eu grudei na cadeira, e eu estou lhe perguntando agora por que a senhora parou de falar. Eu disse, viu que você quebrou a cara? Vá pela aparência, se você casar com a mulher pela aparência, você está frito. Aí eu conversei com ele, mas é assim, por quê? Porque nós temos uma roupagem nova. Nós temos uma roupagem de Deus. E é essa roupagem que vai vigorar na nossa vida. Não é essa roupa exterior. O que valeu para Moisés não ser confundido com um pastor enlouquecido do calor do deserto, foi o fato dele ser conhecido como príncipe, de falar bem, de ter inteligência bem desenvolvida, de ter cultura e de ter capacidade para dirigir um povo no deserto, que ele sabia a geografia do lugar. Entendeu? Não foram as roupas lindas do palácio que ele não levou. Ele estava vestido, ele tinha cheiro de rebanho. Não tinha desodorante naquela época e eu vou parar por aqui. Né? Mas o que valeu para que ele tivesse autoridade foi aquilo que ele sabia. Foi o histórico dele. O povo sabia que ele era o príncipe Moisés, ele não era um mochi qualquer. Ele era o príncipe Moisés. Então, nós precisamos saber que Deus não desperdiça as nossas experiências. Agora, vamos passar para ver o seguinte. Qual a experiência que você leva como pai de família, como mãe de família, para o casamento? Qual é? Você já observou que você tenta imitar seu pai? E a moça tenta imitar a mãe? Tenta imitar, sai tudo errado. Porque você não é seu pai, e você, moça, não é sua mãe, e os seus filhos são outros filhos.
Vou dar a palmada assim que meu pai deu e vai valer. Né? Vou fazer o que meu filho fazia. Vou fazer o que meu pai fazia. Não, está errado. Vai ver que seu pai nem filho de Deus era. Sua mãe nem filha de Deus era. Eu me lembro de uma vez o meu marido e os irmãos dele lá tudo rindo que minha sogra tinha uma porção de filhos e era pobre, né? Para ter muito filho tem que ser pobre às vezes. E ela tinha que sair às vezes para trabalhar e os meninos fugiam para jogar bola na vizinhança. Era um perigo. Eram 8 meninos e 4 moças. Aí o que é que ela fazia? Trancava eles numa sala. Eles destrancavam e iam embora. Aí ela resolveu trancar na sala, ela tirava a roupa de todo mundo. E deixava todo mundo sem roupa e não deixava uma peça que eles pudessem se cobrir. E trancava a porta, eles tinham que ficar lá, sem roupa. Chegava e encontrava todo mundo sem roupa. Eu acho isso horrível. Eu acho isso horrível. Eu nunca tinha ouvido falar disso. Minha sogra. Mas um dia eles estavam todos sentados, lembrando desse fato. Ela dizia para mim, o que eu ia fazer? Eu tinha que sair, o pai não estava em casa. O que eu ia fazer? Eu não podia deixar eles na rua, botava todo mundo nu. Eu fiquei pensando a criatividade dela. Agora, eu vou fazer isso com meu filho? Nunca. Não vou fazer, não. Vou deixar meu filho sem roupa para poder não sair, ele vai ter que obedecer na raça. Vai ter que obedecer. Saiu, vamos chegar lá, uma palmadinha não faz mal, e vamos tirando as coisas, mas roupa não. Então, sempre a gente procura imitar quem ficou para trás. As palavras movem, mas o exemplo arrasta. Nós não fazemos as coisas que ouvimos, nós fazemos as coisas que vemos. Então é preciso que a gente saiba discernir o que foi produtivo, porque nós somos filhos de pecadores. E nós somos pais de pecadores. E nós somos pecadores. Então os erros que os nossos pais cometeram, nós não precisamos cometer. Não precisamos cometer. Eu ouço muito lá na favela os pais dizendo, vou fazer assim mesmo, que meu pai fez, minha mãe fez, e está todo mundo vivo. Está todo mundo vivo. Ninguém deu para coisa ruim. Por quê? Procura copiá-la de trás. Deus diz, eis que faço coisas novas, coisa nova que está saindo à luz, porventura não percebeis? Isaías 43. Eis que ponho um caminho e um rio no deserto. Os animais do campo, os chacais, os filhotes de avestruz me glorificarão, porque porei água no deserto. E darei de beber a um povo escolhido, ao povo que eu formei para celebrar o meu louvor. Pode ser que seu pai e sua mãe nem conheciam a Jesus. Mas você conhece, tem coisa nova, tem uma família nova, tem um resplandecer novo, tem uma época nova para você fazer coisas novas com a sua família, mas a começar de você. Há um versículo na Bíblia, no Salmo 27, que diz, 127, filhos são heranças do Senhor. O fruto do ventre é seu galardão. E ali o salmista diz, como flechas na mão do guerreiro são os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Eu ia dar uma palavra numa igreja no Espírito Santo, na igreja do pastor Simonton. No dia dos pais, eu estava lá com a Kay trabalhando, e eu queria uma palavra nova. Eu disse, Senhor, me dá uma coisa nova hoje para eu pregar. Porque eu prego nas igrejas, eu não sei o que foi que eu já preguei, porque Deus manda uma palavra pela necessidade da igreja. E eu disse, mas eu queria um negócio hoje que eu aprendesse. Eu quero aprender uma coisa nova hoje.
Aí eu fiquei meditando naquele salmo e me veio assim, como flechas na mão do guerreiro. São os filhos. Então você pensa que você é um guerreiro. A sua vida, o seu futuro, a sua glória, depende de acertar as flechas ou não. E o guerreiro, se ele vai na frente do inimigo para soltar a flecha, ele pode ser atingido antes. Então, quanto mais longe ele puder mandar a flecha dele, melhor. Então, se o meu filho é como uma flecha, eu vou preparar o meu filho para ele ir o mais longe possível. Então, quanto mais eu retesar o arco para soltar a flecha, mais longe o meu filho vai. Então, o futuro do meu filho, o bem-estar do meu filho, o progresso dele, a prosperidade dele, depende da minha pontaria. Se eu mandar essa flecha na pontaria errada, ela vai errada. Mas se eu retesar o arco e fizer a pontaria certa, a flecha vai certa, o meu filho chega no alvo. Então, o alvo é meu, a pontaria é minha, a força que eu vou empenhar para retesar o arco é minha. Então, o meu filho vai chegar aonde eu sonhei. Aonde eu sonhei. Eu tenho que fazer com que ele chegue lá. Mas, para isso, é preciso que eu sonhe antes. Que eu queira antes. Que eu produza antes. Eu sempre quis que meu filho estudasse muito e ele realmente é um menino que gosta de estudar e trabalhar. Mas ele casou com uma mulher espetacular. Minha nora é muito querida, mas ela é mais pragmática. Ela quer ganhar dinheiro. Ela está certinha. Ela quer ter as coisas para ela, para os filhos dela, porque se deixar só por conta do meu filho, ele vai na vala. E ela não, ela é dentista, ela disse para mim, se aparecer uma coisa para eu ganhar mais dinheiro, eu largo a odontologia. Ele disse, não largo por jeito nenhum, porque ele é apaixonado pela odontologia. Ele é um romântico. Então, eu disse, vai fazer pós-graduação, vai fazer outra pós-graduação, vai fazer o mestrado. Ele fez, e ela nem pós-graduação tinha feito. Casou, eu disse, vai fazer pós-graduação, sim, precisa. E o pai dela é dentista, a irmã é dentista, o tio é médico. Eu disse, não, vai fazer sim, não pode ficar sem pós-graduação. Fez. Eu disse, meu filho, você acabou a pós-graduação, agora você pensa no doutorado. Aí chegam, e ele não falou mais no doutorado, que sempre falou. Olhe a influência de uma esposa. Olhe a influência da esposa na sua vida, meu irmão. Mulher não foi feita para dar a ordem no marido. Deus é a cabeça de Cristo, Cristo é a cabeça do homem, o homem é a cabeça da mulher. Quando a mulher começa a pensar pelo marido, já arrebentou tudo. Chegam os dois lá em casa. Quando eles chegam devagar, eu sei que tem alguma coisa para dizer. Sentaram, me beijaram, aquele negócio. Aí, o pezinho por debaixo da mesa. Eu disse, lá vem a bomba. Mamãe, ele disse, a gente estava pensando, porque hoje em dia, a gente não pode ter muitos títulos, porque senão, na hora de adquirir um emprego, as pessoas que estão lá, eles ficam com medo dos seus títulos, porque eles têm que lhe pagar mais. Você passa a ser um concorrente perigoso para eles. Ela disse assim, é mesmo, porque fulano aconteceu assim, se fulano aconteceu aqui, que ela é jovem. Aí eu disse com ela, ele disse, é que nós resolvemos que eu não vou fazer o doutorado, porque fica mais difícil para mim depois. Eu peguei e disse para ele, vocês dois aí, olha bem para a minha cara aqui, e vê se está escrito aqui, idiota. Você vai fazer sim,
Porque se você não fizer uma desonra para mim, você não vai fazer porque você quer, você vai fazer porque você precisa. Onde já se viu dizer que estuda mais prejudica menino? Da onde que foi o demônio que trouxe essa notícia para vocês? Porque só pode ter vindo do profundo do inferno. Você vai fazer doutorado, vai ser PhD, vai longe, 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 longe. Quanto mais, melhor. Caí em cima deles de tudo, os dois ficaram pianinho até chorar. Você está vendo? Eu quero empurrar o meu filho, a minha seta é longe. Eu vejo longe para ele. Aí vem a lindinha. Resultado disso, que ela também, coitadinha, não teve um pai, ela não tem mãe desde pequena, para sonhar para ela. Agora está fazendo o curso também. Está vendo? Aprendeu, veio me agradecer chorando. Por quê? Agora eu tenho que retesar o arco para ele e para ela. Mandar os dois longe, porque Deus a colocou na minha vida. E se Deus colocou aquela menina na minha vida, no meu coração, eu tenho que sonhar para ela as melhores coisas. Porque é um presente que Deus me deu. É minha responsabilidade. A esposa do meu filho é responsabilidade minha. Enquanto eu viver, eu tenho que ser a mãe dela. Quem mandou casar com meu filho? Não é não? Então, nós precisamos saber que Deus, Ele investe primeiro nos pais, para que através dos pais eles possam investir no filho. Voltando para Agar, Deus diz para ele, volta, humilha-te perante a tua senhora, porque eu tenho um plano para o teu filho. Então, se tu não tiveres feito as coisas certas, o plano não será executado. É preciso que o meu plano na tua vida dê certo, para que dê certo na vida do teu filho. Então, nós precisamos saber que o investimento de Deus em nós é muito grande, para que Ele possa investir nos nossos filhos. Deus não é bobo. Quando Ele botou Moisés para ser criado no colo de Faraó, Ele sabia dessa história todinha. E Ele estava investindo na vida de Moisés, para que Moisés depois estivesse preparado para dirigir o rebanho. Nessa época, enquanto Deus aqui está se virando com Moisés, o povo de Israel está gritando, está clamando para Deus se lembrar deles. E olha que Deus vinha trabalhando o plano. Talvez eles pensaram que Deus tinha esquecido dele, mas Deus não esquece. Deus não tem problema de memória. Deus é Deus. Ele está operando na sua vida, meu irmão. Sabe aquela vontade que você tem que alguma coisa aconteça? Aquele pedido, aquele clamor, aquela dor, você diz, Senhor, até quando o Senhor vai se manter em silêncio? Até quando o Senhor não vai solucionar, fazer esse milagre na minha vida? O Senhor é o Deus que faz milagre. Eu dependo do Senhor. Eu estou orando há anos, Senhor. Eu peço há muitos anos. Mas nada muda. É tão difícil lutar quando a gente não vê mudança. Parece que o Senhor cruzou os braços, desdobra o braço na direção, Senhor, da minha família, da minha casa, dessa situação. Porque parece que Deus encolheu o braço e não abre. Não é? Você não sabe, é que o plano de Deus está progredindo, Ele está trabalhando aquilo, mas Deus trabalha do jeito dEle. Deus trabalha do jeito dEle. Ele só quer que você confie que Ele está fazendo. Há um momento na vida de Abraão, que Abraão estava subindo o monte para sacrificar o filho. Você pode imaginar o coração daquele homem, subindo para sacrificar o filho dele, único, vendo aquele rapaz ali, pelo menos,
Ele era um rapaz adiantado na adolescência, ele estava carregando a lenha. Não é? E saber, eu vou matar, vou sacrificar o filhinho de Sara. Ninguém sabe se Sara sabia do negócio. Abraão não sabia que do outro lado Deus ia subindo um cordeiro. Enquanto ele subia desse lado com o filho chorando, Deus ia subindo um cordeiro aqui para morrer no lugar do filho dele. A providência de Deus, a solução de Deus caminha junto com o seu choro, com a sua dor, com o seu clamor. Mas por que Deus me deixou chorar tanto? Não é da minha conta, não sei. Por que Deus não disse para Abraão? Porque não era da conta de Abraão. Porque você tem que confiar que Deus se interessa por você. Que Deus está interessado em você. Que Deus lhe ama. Meus irmãos, Deus nos salvou para nos santificar. Tem coisa mais preciosa do que isso. Tem coisa mais preciosa do que isso. Alguém dá o seu único filho numa humilhação, numa dor, para ter você. Você não pode ter dúvida nenhuma de que Deus lhe ama. E outra coisa, não tem jeito para Deus não amar. De uma hora para outra, você pense, eu aqui ficar japonesa. Não tem condição. Porque a minha essência é negra. É a mesma coisa, a essência de Deus é amor. Ele não tem como mudar. Não tem como mudar. E nós precisamos confiar nisso. A Bíblia diz em Romanos 8, no versículo 28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas até a pobreza até a doença até a viuvez até o desemprego, irmã, todas, a Bíblia diz todas, porque Deus, Ele só permite que aconteça na nossa vida aquilo que Ele pode usar para a nossa santificação. E Deus não tem um plano de salvação para nós. Deus não nos escolheu em Cristo para sermos salvos. Ele nos escolheu em Cristo para sermos santos. Então, o plano de Deus para nós é santificação, não é salvação. Mas, para que sejamos santos, temos que ser salvos. Então, Ele vai lá e nos salva. Ele nos tira do império de trevas e traz para o reino do Filho do seu amor. Agora você está salva. Então vai começar o processo de santificação. Deus, Ele não vai desperdiçar as suas experiências. As suas experiências do passado, elas vêm para o seu casamento. Você não vai ter que adquirir uma outra personalidade. Deus vai burilar o barro. Vai trabalhar na sua personalidade, no seu caráter, dependendo das experiências que você já tem. Mesmo as experiências desagradáveis, mesmo essas daí. Tem pessoas que vêm para a igreja e elas passaram pelo espiritismo. E quando elas chegam na igreja, elas percebem pessoas que têm demônio. Por quê? Porque era uma coisa comum na vida delas. Às vezes mais rápido do que nasceu e foi criado na igreja. Por quê? Por causa da experiência delas. Não é? As nossas experiências, elas vão passar pelo fogo. O batismo de Jesus Cristo é o batismo de fogo. Ele queima a palha seca, ele consome aquilo que não presta. Mas a base que Deus quer do que Ele colocou em nós, essas coisas ficam. Então, as suas experiências que você traz, você tem que abrir os olhos, o que é que aquilo pode afetar o seu casamento. Tem pessoas que casam e a mulher diz assim, cortou o cordão umbilical, eu não quero mais que você vá na casa da sua mãe
quando você vem do trabalho. O rapaz tinha o hábito de sair do trabalho 3 vezes por semana, ir lá na casa da mãe dele, passava na padaria, comprava o pãozinho, levava para tomar um lanchinho com a mãe dele. E depois, ele dava um beijo na velhinha e ia para a casa dele. Mas agora ele casou, ele não pode mais. Ele tem que vir do trabalho direto para casa. Por quê? E a mãe? Acabou, cortou o cordão umbilical. Oh, o filho nasceu, né? Você tem 2 coisas para fazer. Você tem de dizer para ele, puxa, mas agora nós estamos casados, né? Eu bem que podia ser convidado para essa festa, pelo menos um dia de semana. Eu vou lá, espero você e a gente sobe junto para tomar um café com ela. Ou então, eu vou, fico com sua mãe um pouquinho, você chega com o pão, nós tomamos um café. Não é? Mas não pode mais. Sabe o que vai acontecer? Aquele homem é filho daquela mulher. Ele é filho daquela mulher. No início ele vai fazendo o que você quer, vai, mas vai crescendo um clamor na vida dele. Uma ferida ficou de uma coisa que foi arrancada à força. Um dia ele se rebela contra você, ele cria raiva de você. E pode ser que no dia que ele vê aquela mãe dele no caixão, ele vai criar uma raiva, um remorso pelo tempo que ele não esteve com ela por causa de você. E você vai ser infeliz. Muito infeliz. Por causa de uma coisa boba que não precisava. Não precisava. Às vezes, a sua esposa, meu irmão, ela tem irmãos. Você pode não gostar dos irmãos dela, mas são os irmãos dela. Ela tem pai, ela tem mãe, ela tem uma história, ela tem uma cultura. E você tem que se inserir nessa cultura como alguém que chegou. Está brigando? Sai de perto. Estão gritando com a minha mulher? Não, estão gritando com a irmã deles. E ela está acostumada. Ela está acostumada. Né? Saiu, tá briga, é a família que briga. Tem família que briga, grita, joga copo. Aí saia de perto, vai ler o jornal, vou ali e já volto. Melhor coisa. Se ela vier para você porque minha mãe fez isso, que minha mãe fez aquilo, minha mãe... Deixa ela abrir o coração. Você pode estar aborrecido com a velha, não diga nada. É mãe dela, porque daqui a pouco ela está lá. Não se meta nisso, isso é uma área que não vai ser sua. Não dê opinião, deixe ela desabafar. A minha nora tem problema com a madrasta dela. E a madrasta dela não é fácil. Mas sempre tratou meu filho muito bem. Isso daí, não podemos dizer o contrário. E eu chamei meu filho na frente da minha nora e disse para ele, ouça o que eu vou dizer aqui para o seu marido. Meu filho, a madrasta é da Érica. Ela viveu muitos anos com essa mulher. Ela sabe como lidar com essa mulher. Essa mulher lhe trata bem. Respeite. Você não entrou nessa família para criar mais confusão, que já tem. Respeite essa mulher, cumprimente e trate bem, porque você entrou na casa dela. Lá dentro a casa é dela. Ela pode ser o que for, mas a casa é dela. Respeite. Trate com carinho, beije a mulher e não se meta. E não se meta, porque era dia das mães. E porque eu não vou levar nada para ela. Eu disse, mas você não sempre deu presente, mas desse, então agora você vai dar. Só que agora tem uma coisa. É que o Glenn vai ter que levar um presente para ela. Não admito, eu digo, não, a presente seu é dele, vai ter que dar o presente da véia. Por quê? Porque entrou na família. Depois de um tempo, ela disse, dona Edmeia, a senhora, hein? A dona Maria é louca pelo lindinho. Eu disse, pudera. Tem que aprender a respeitar. Você casou, respeite a família da sua mulher. Você não vai compreender nunca. Por exemplo, pega um alemão, casa com uma moça italiana. No dia que os italianos estão quebrando pau,
Ele tem que sair. Porque italiano, quando começa a quebrar pau, eu já vi italiano puxar a toalha de mesa e daqui a pouco está tudo chorado, abraçando. E chorando de alegria, porque está junto. Árabe, você vai se meter numa confusão de uma família árabe. Eles gritam, eles pulam, eles vão no chão, eles correm, daqui a pouco está chorando. Você não tem essa cultura, você não vai compreender. Você vai ficar louco. Então, começou a confusão, vamos embora. Não, ela é daquela família. Diga, não, fulano, fica aí que eu vou esperar daqui a pouco. Vou sentar aqui, ler uma coisa. Você, fulano, o que é que você acha? O quê? Ah, não sei lá, não estou entendendo bem. Fala aí vocês. Não se meta, porque vai sobrar para você que você é de fora. Aprenda a respeitar. Aprenda a respeitar o hábito, a cultura, a história da sua mulher. Aprenda a respeitar os hábitos, a cultura, a história do seu marido. Agora, sabedoria. Dentro da sua casa, cuidado com interferência. Porque sogra é bicho danado. Se você não colocar limite, ela interfere. Eu não quero que a minha nora ouça essa fita. Interfere sim, a gente gosta de interferir porque a gente quer ajudar, mas na hora a gente não pensa que está interferindo, mas está. Deixa que você seja aqui requisitada. Deixa que eles procurem você, é difícil. Mas você começou também, sogra. Quem é sogra aqui? Levanta a mão. Graças a Deus, não estou pregando só para mim. Você começou um novo momento da sua vida. Você vai ter que saber, é uma passagem dolorosa, viu? Você aí que está rindo. Em nome de Jesus Cristo. Eu estou pedindo que você conheça esse negócio também. Um dia você vai ser sogra, vai ser sogro. Você vai ver o que é você abrir mão daquilo que nasceu do seu ventre e entregar para outra mulher. É ela que vai decidir a roupa que seu filho vai usar. Tudo. Não é mais você. Vai ficar vazio. E nós temos que ter conhecimento que um homem precisa de duas mulheres na vida dele. Uma é a mãe e a outra é a esposa. E a mãe tem que ter sabedoria para saber entregar, para passar a chuteira. É difícil. A gente fica preocupado. Não é sogras que me ouvem, mas é assim. É Deus que diz, por isso deixará o homem o seu pai e a sua mãe. Tem que deixar. Ele vai ter que deixar. E você vai ter que aceitar. Por quê? Mas quando ele deixa, a experiência familiar dele continua. Só que você não pode querer impor a sua experiência familiar à família que está começando, porque aquela família que está começando não vai ser a sua família. Não vai ser a família da sua mulher, mas vai ser uma nova criação. Vai ser tudo novo, partindo de pessoas que começam um relacionamento novo, com algo novo que Deus quer fazer. Cuidado com isso. Deus nunca desperdiça, nunca joga fora. Antes que qualquer pessoa tenha a visão da sua família, é você que vai ter. Nasce a visão da sua família no seu coração. Não é a sua mãe que vai dizer como vão ser os seus filhos. Não é o seu pai, nem sua sogra, nem seu sogro, mas é você. Você tem um sonho para a sua família. A gente também sonha para neto, viu? É triste. Pior que sonha para neto. Que bobagem. Quem tem que sonhar para os nossos netos são os nossos filhos. Porque senão a gente vai querer invadir o espaço deles. Eles têm o direito. Quando a minha nora disse que estava grávida do primeiro menino, eu disse, vocês podem botar o nome que quiser, mas eu vou chamá-lo de Glenn Martin e eu vou orar pelo Glenn Martin.
Quando eu disse eu vou orar pelo Glenn, eu já tinha o nome. Porque Glenn é o nome do meu filho e Mate é o nome do meu pai. Os homens da minha vida. E eu queria perpetuar isso no pobre do garoto. A gente faz tanta bobagem. Aí os dois estavam lá. A barriga ainda não estava aparecendo. Estava um pouquinho quando soube que era homem. E o meu filho. Aí o meu filho olhou assim para a parede, deixou por conta dela, porque a mãe era dele. Ela disse assim, o que você acha, lindinho? Ele disse, isso aí não é comigo, é com você e minha mãe. Ele ia se meter agora. Ela disse, tá bom. Veja que moça sábia. Minha nora, quando faz minha vontade, é ótimo. Mas, do segundo, a senhora deixa eu escolher. Eu disse, minha filha, segundo, terceiro, décimo, o que você quiser, só esse aqui. Esqueci. Botou o nome que eu queria. Você pensa que moça essa? Pensa que moça é essa? Mas o resto, cores de Jeová, tudo foi com ela, eu só botei o nome. O menino era pequeno, começou o nome, me mate. Não conseguia dizer o nome, agora ele sabe. Né? Então, o que eu estou dizendo é isso. A visão da família, o projeto da família, nasce no seu coração. Você, quando na casa, você sabe como que é a sua família. Na minha casa vai ser assim, vai ser assim, vai ser assado, vai ser assado, vai ser assado. Eu não quero meus filhos assim, assim, assim. Você tem um plano. E se não tiver, você está derrotado. Você tem planos especiais para aquela célula que foi plantada no seu coração. Você quer algo para a sua família. É? Deus, antes que botasse a visão no coração de qualquer israelita, ele botou a visão no coração de Moisés. Não é a sua sogra que vai ter uma visão dos seus filhos. Não é o seu sogro, não é o seu vizinho, não é ninguém, é você. Seus filhos vão ser criados na orientação do seu sonho, da sua família. E você não deve abrir mão desse sonho. Por isso é melhor que o homem deixe o seu pai e sua mãe, como diz Deus,